Bom, se você instancia e destrói muitos objetos no seu código, isso faz com que a performance não seja boa com todos esses objetos sendo instanciados e destruídos a cada frame. Nesse caso aqui, as balas estão sendo instanciadas todas as vezes que atiramos e são destruídas depois de um determinado tempo ou quando atingimos o alvo. Para melhorar a performance desse jogo, podemos aplicar o conceito Pull Object, que é um padrão de design de criação que pré-instancia todos os objetos que você precisará em qualquer momento específico antes do jogo começar. Isso elimina a necessidade de criar novos objetos ou destruir os antigos enquanto o jogo está em execução. Bom, primeiro passo, vamos criar um script. Vou chamar esse script de Object Pooling. Vou pegar o meu objeto representando a minha nave espacial, Spaceship. Eu vou referenciar esse script, esse componente. Vamos acessar o script. Okay. Primeira coisa é colocar um read. Então, reading, definir qual objeto, qual objeto que irá compor o pool. Ok? Então, esse read aqui é um atributo utilizado para adicionar um cabeçalho personalizado na interface do inspetor da Unity. Vou também criar aqui, deixar ela serializada. Private Game Object representando o meu prefab. Aqui eu declaro uma variável privada chamada prefab do tipo GameObject que será usada para definir qual objeto será utilizado para formar o nosso pool. Novamente colocar um reader. Aqui eu vou querer definir a quantidade de objetos que serão criados. Ok. Novamente vamos serializar essa variável. Private, que vai ser um int. Amount to amount to amount to pool. Aqui eu declarei uma variável privada do tipo inteiro chamada amount to pool, que vai servir para definir a quantidade de objetos que serão criados no nosso pool. Ok? Então agora vamos começar a criar uma list de GameObject, vou chamá-la de Pooling Object, opa, Object, go a new. Ok. Aqui eu declaro uma lista chamada PoolObject do tipo GameObject. Essa lista será usada para armazenar os objetos que foram criados e desativados para a reutilização. Vamos agora chamar o nosso método start, private start, void start, ok. Aqui eu vou fazer um loop, então for in, chama de index, começar com 0, index menor que o nosso amount to pool, colocando um incremento, index, mais. Vamos pegar o GameObject, vou chamá-lo de object, instantiate o nosso prefab e pegar aqui o nosso object, ponto set active false,
terceiramente nossa instância por object.add o object. Certo? Nesse método start, o loop for é usado para criar a quantidade definida de objetos no pool. A variável index é usada para controlar o número de objetos criados dentro desse loop. E um objeto é instanciado usando o nosso método instantiate e vai armazenar esse objeto que foi instanciado na nossa variável object. Em seguida, o objeto é desativado, então eu desativo o objeto e adiciono na lista de poolObject esse novo objeto. Assim eu consigo reutilizar esse novo objeto. Agora vamos obter esses objetos. Então vou criar aqui um método, vou chamar esse método, vai ser público, GameObject, vou chamar de get poolen object, ok, object, vamos fazer um outro loop for int index, começar com 0, index for menor que o nosso pool object, menor que o nosso pool object, se nosso pool object, se não tiver index, poolObject. Então vou usar o método aqui para pegar. Então vou utilizar o método getPoolenObject para obter o objeto pool. A variável index é usada para controlar o número de objetos obtido. E dentro do loop for eu vou percorrer essa lista. Então vamos fazer uma nova verificação. Caso nosso poolObject index.active Irakiri, ele vai return nosso poolObject index. Se não atender nenhuma dessa condição, então ele vai retornar nulo. Então aqui percorremos, então usamos o loop para percorrer essa lista de poolObject. Eu verifico se algum objeto não está ativo na hierarquia. Se encontrar um objeto disponível, ele retorna esse objeto. Caso ao contrário, ele vai retornar nulo, nada, padrão. Ok? Vamos acessar o script spaceship. Vamos começar referenciando então nossa classe private ou nossa classe objeto pooling. Vou chamá-la de shot pooling. Assim eu consigo acessar os atributos e métodos dessa classe, mesmo não estando no mesmo local. Vamos vir no nosso método start, onde inicializa o jogo. E vou acessar o seu componente. Então, get object, objeto pooling, acessando o seu componente. Então, esse método start, ele referencia o componente objeto pooling, que é obtido através do método getComponent. Vamos vir agora no método responsável por atirar, shotFire, ok. Shotfire, abaixo vou trazer meu GameObject, vou chamá-lo de shot. Ele vai receber o nosso shot pooling, get, acessando seu atributo, get
pull object. Ok, get pull object. Fazendo uma verificação se o short for nulo, is null, se o short é nulo, vamos colocar um debug log aqui para verificar, log array. Então quando tiver sem tiros disponíveis, sem tiros disponíveis, dando um return. Então aqui esse método shotFire é responsável por realizar o tiro. Em seguida eu chamo o método get pull object do componente referenciando o nosso objeto pull para obter um objeto de tiro do jogo. Vamos também aqui passar a posição, então vamos pegar a posição, shot.transform position, a posição vai ser igual short point position e depois ativar, então shot.set ative true. Então aqui se não houver objetos disponíveis, então quando não tiver objetos disponíveis, ele vai ativar o objeto de tiro recuperado do pool, tornando ele visível e interagível no jogo. Vamos agora aproveitar, vamos acessar o objeto, o nosso projétil, script do projétil. Então aqui toda a lógica do bullet, da bala. Vamos encontrar o método quando ocorre a colisão do projeto. Então, onTrigger, esse é o método que é chamado quando ocorre uma colisão do projeto com outro objeto que possui um colisor. Vamos então agora desativar esses objetos, caso atenda essa condição. Então, vamos aqui, colocar um this, o próprio objeto, this, game object setActive false e aproveitar e destruir this, no caso é o outro, né? O outro objeto. Então além disso, além de detectar quando ocorre a colisão do projeto com outro projeto que possui um colisor, em seguida o objeto do projeto é desativado para que não seja mais visível ou interagível com os outros objetos. E além disso, o objeto que colidiu com o projeto é destruído, usando o nosso destroy, método destroy. Vamos salvar, vamos voltar agora na Unity, aqui no nosso nave espacial, onde que tem o nosso objeto pool. Então aqui agora já podemos referenciar. Primeiro vamos definir a quantidade de balas que vão ser instanciadas, eu vou colocar aqui 10. E vou referenciar o prefab que vai ser instanciado, que no caso é o nosso short. Ok? Agora eu vou dar play. Repare aqui que já temos então esses objetos da bala pré-instanciados na cena. Isso aqui vai eliminar a necessidade de criar novos objetos ou destruir os antigos enquanto o jogo está em execução. Então, à medida que eu vou atirando, essa técnica é usada para gerenciar e reutilizar os objetos com eficiência em um jogo ou aplicativo. A ideia principal por trás do Pool Object é criar pool de objetos pré-instanciados que podem ser reutilizados em vez de criar e destruir objetos constantemente durante o jogo, o que pode consumir muito recurso.